E hoje, irmãos, as pessoas estão vivendo um dilema. Elas não sabem se elas vão para um culto ou se elas ficam para poder ver um programa que vai passar na televisão. Hoje, as pessoas não sabem se vai para a igreja ou se fica por causa de um jogo de futebol que, por coincidência, vai acontecer no horário da reunião lá na igreja. A pessoa está dividida, uma batalha, e muitos decidem por ver um jogo de futebol e deixa Deus no último plano. Não querem negar a si mesmo. Nesta manhã, eu fui até a caixa do correio pegar ali algumas correspondências e eu achei ali uma mensagem que alguém colocou ali na minha caixa do correio que fala a respeito do capítulo 3 do Evangelho de João, daquele diálogo que Jesus teve com Nicodemo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu alegrei muito por causa dessa mensagem que o Senhor já tinha colocado no meu coração, e eu procurei ali identificar quem foi que deixou aquela mensagem, mas era uma mensagem que estava no anonimato, ninguém se identificou naquela mensagem. Eu me alegrei, porque eu lembrei quando João Batista disse: é necessário que ele cresça ou diminua. Ele não estava anunciando ele, mas estava anunciando o Evangelho. E eu me alegrei porque nos dias atuais nós temos visto homens que têm levantado, que não está ensinando as pessoas a seguir um mestre, mas está querendo que as pessoas o sigam no lugar do mestre. E muitos têm se tornado ídolos, mas não têm verdadeiramente feito como João. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Lembra que eu falei com vocês que eu não era digno de desatar a sandália dos pés dele? E que ele tem a pá para limpar o trigo. Hoje nós temos visto um evangelho que tem sido anunciado, o evangelho que não precisa de renúncia, um evangelho que não te tira do mundo, que diz que você pode estar lá no meio do mundo, onde está o pecado. E Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como eu vos escolhi, como você não é mais do mundo, se você fosse do mundo, o mundo o amaria, mas como eu tirei de lá, o mundo vos odeia. E muitos que diz que está servindo a Deus, está vivendo lá no meio do mundo, da mesma forma que vivia antes, já não sente mais o pecado, já não luta mais contra o pecado, porque está vivendo um evangelho que tudo pode. Muitos têm seguido a prática, dizendo que Deus quer o coração, Deus sabe o meu coração, arrumando desculpa. Mas o escritor aos Hebreus diz para que nós venhamos ser santos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que nós temos que santificar em tudo, espírito, alma e corpo, seja santo, irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Tudo tem que ser santo, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aquele que é santo, ele não contamina onde que está o pecado, aonde que está a abominação, as práticas mundanas. O Espírito de Deus não permite que você fique, você não suportará, porque você é da luz, você não sabe mais viver em trevas, você não é da escuridão, e você não suporta viver nas trevas, porque você foi transportado para a luz, para o reino
de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um evangelho liberal que tudo pode, que as pessoas podem fazer o que pensam, o que imaginam, que não tem submissão ao Senhor, que não tem temor a Deus, que não anda mais seguindo a sua palavra. As pessoas que estão vivendo lá no mundo, na prática, onde que está acontecendo o pecado, a abominação, a pessoa está ali e diz que está tudo certo, eu sou diferente. O Espírito de Deus fala comigo neste momento. As trevas e a luz não ficam no mesmo lugar. Imagine você quando você chega em sua residência, que você está vindo de alguma localidade durante a noite, que você chega e abre a porta da sua casa e olha, as luzes estão apagadas, ali as trevas tomaram conta, ocupou todo o espaço, e que você vai no interruptor e você toca, a luz dissipa toda a escuridão, ela vai embora, porque não tem como conviver a luz e as trevas no mesmo lugar. E se você é luz, você não mais consegue viver onde está as trevas. Você não pode ficar ali, porque se você chegar, você é luz, você ilumina aquelas trevas e as trevas têm que sair. Esta é a razão do que eu outrora disse no início, que quando uma pessoa entrega a vida para Jesus de verdade, que você vivia com seus anteriormente amigos, que você o considerava na prática do pecado, do erro, de tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, mas agora você foi transformado, você é luz, agora você fala de Cristo, você fala do Evangelho, você fala do céu, porque você ressuscitou juntamente com Cristo, você já está sentado nos lugares celestiais. Então o seu vocabulário mudou, as suas palavras foram mudadas, foram trocadas por Deus. Se antes você maldizia, hoje você bendiz. Se antes você mentia, hoje você fala a verdade. Se antes você odiava, hoje você ama, porque você foi transformado, você está no reino de Cristo. E isso faz com que as trevas desapareçam. Aqueles que vivem nessas mesmas práticas não conseguirão mais te ouvir, porque o Senhor Jesus, Ele te deu a sua palavra, por isso eles vão te odiar. E a palavra de Deus, ela é espada, ela é viva, ela é eficaz. E aonde chega as suas palavras, é a espada de Deus, e todas as trevas ela dissipa. Então, se você estiver tendo comunhão com aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, no erro, com certeza a luz de Cristo não está na sua vida, porque a luz e as trevas não podem viver junto, lado a lado, uma com a outra. Aonde uma chega, a outra tem que ir embora. A luz dissipa toda a escuridão. E se você é luz em Cristo, você não pode mais viver aonde que está as trevas. Eu não estou dizendo que você não tem que ir aonde estão essas pessoas. O Senhor Jesus disse que quando Ele faz a oração sacerdotal, Ele diz assim: Pai, todo aquele que o Senhor me deu, eu guardei, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir as Escrituras. Mas todos que o Senhor me deu, eu protegi, eu guardei, mas agora eu vou para junto de Ti. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque eles não são do mundo, como no mundo eu não sou. Mas eu peço ao Senhor que os livre eles do mal, porque senão seria necessário o Senhor Jesus nos arrebatar. Porque nós temos que conviver com pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos que estar no comércio onde as pessoas não servem a Cristo. Nós temos que estar no trabalho, convivendo com colegas que não foram ainda alcançados por Evangelho, que estão nas trevas. Eu não estou dizendo a esse respeito. Eu estou te falando de comunhão, de comungar com as obras das trevas. Isso que eu estou te falando. Mas você precisa de ser luz, mesmo quando você está no trabalho. Que a luz de Cristo que é em ti possa iluminá-lo, para que eles também possam ver a grandeza do Deus, este amor com que Ele nos amou, e entregar as suas vidas a Ele, e ser também transportada pelo reino do Filho do amor, quando você puder
quando você falar do Evangelho, desse Jesus que transforma, anunciar as virtudes, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas se uma vez que você diz que conhece o Evangelho e não vive como um filho da luz, continua nas trevas, você não poderá entrar lá no reino de Deus. Muitos estão dizendo que está servindo a Deus, mas está andando num caminho muito largo. Eu quero ler esse texto aqui com você, que o Senhor Jesus, ele fez essa advertência. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13, nós estaremos lendo a partir do verso de número 22. Tudo que eu estou dizendo para você que é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda, é o Evangelho que salva, que liberta, que ilumina o seu entendimento. Isto aqui não é palavra de homem, isso aqui não é doutrina de religião, mas esta aqui é a genuína palavra daquele que diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará jamais, ela permanecerá. E todo aquele que ouviu essa palavra e não decreto, esta mesma palavra vai ser aberta no último dia, em que eles comparecerão para prestar conta diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então assim diz o texto sagrado: e percorria a cidade e a aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família levantar e cerrar a porta, e começardes a estar do lado de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Não é isso que diz aí? Que Deus olha o coração, Deus é que me conhece, para não ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo assim: não quero ouvir, deixa eu continuar pecando, eu não quero arrepender, eu não quero mudar. E aqui o texto sagrado diz que Jesus estava passando pelas cidades ensinando o seu Evangelho, nas aldeias, anunciando o seu Evangelho, caminhando, indo rumo a Jerusalém, aonde ele ia ser preso, maltratado, humilhado e colocado naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. E alguém lhe dirige uma pergunta: Senhor, vai ser poucos que vai ser salvo? E Jesus, ele responde numa parábola: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Esforça por entrar na porta estreita. E hoje, muitos que não têm o temor de Deus, muitos que não têm acesso à presença do Pai e se auto-intitula pregadores do Evangelho, está induzindo, informando que é uma porta larga,
e as pessoas estão andando numa porta larga, e que naquele dia muitos procurarão entrar e já não poderão entrar, né? E não poderão. Aí ele diz assim: quando o pai de família levantar e fechar a porta. Sabe qual é esse pai de família? O Senhor Jesus estava dizendo assim: o dia que ele te chamar para estar com ele, português, claro, quando a pessoa morre, fechou a porta. Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do verso 4, o sábio Salomão diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não têm parte em nada que faz aqui debaixo deste sol. Para eles tudo pereceu, o amor, o ódio, e eles não têm parte mais nada que faz aqui debaixo deste sol. Aí o Senhor Jesus diz que quando o pai de família fechar a porta, morreu. Quando ele viu o seu discípulo, ele disse: vai e prega esse evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê está condenado. E se morreu sem consertar, sem receber esse evangelho, sem arrepender, sem pedir perdão, a porta está fechada. Um pai de família fechou a porta. Agora é a eternidade, com Deus ou sem Deus, não tem mais como mudar. E aí fechou a porta e eles vão começar a bater: Senhor, abre-nos a porta. O Senhor diz assim: não sei de onde vem, não sei quem sois vós. Aí eles vão querer justificar: Senhor, o Senhor ensinava lá na nossa rua, nós servimos o Senhor, nós comíamos, bebíamos na sua presença. Aí ele diz assim: ele vos dirá abertamente: apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. E ali haverá choro e ranger de dentes. Lembra daquela parábola do Lázaro rico? O rico que não quis obedecer a Deus não era por causa do dinheiro dele, é porque ele não tinha o amor de Deus, ele humilhava as pessoas, ele não compadeceu dos necessitados, ele não ajudava as pessoas, ele não repartia aquilo com que ele tinha. O reino de Deus é isso, para nós repartir, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não era por causa do dinheiro. E o Senhor abriu um parente, ele viu Lázaro lá no reino, no seio de Abraão, naquela paz, naquela tranquilidade. Mas ele estava em tormenta, o fogo estava queimando, e ele suplica: Pai Abraão, manda que Lázaro pinga pelo menos uma gota, molha o dedo e pinga uma gota de água na minha língua. E Abraão disse: não pode, há um grande abismo entre nós e vocês aí. Quem está daqui jamais passa para lá, e quem está daí não vem mais para cá não. Agora acabou, a porta está fechada. Aí ele lembra, ele tinha a memória de tudo que ele teve aqui na terra, que ele não deu crédito, ele sabia de tudo, ele sabia que ele estava ali porque ele recusou a graça, a misericórdia, o perdão de Deus. Aí ele lembra dos seus 5 irmãos, e ele fala assim: Pai Abraão, então manda-me na casa de meu pai, porque eu tenho lá ainda 5 irmãos, para me avisar a ele, para eles a repreender, para eles não virem para este lugar onde eu estou. E Abraão diz: lá tem Moisés, tem os profetas, tem os que pregam a verdade. Se quiser que ouçam, o reino de Deus não é chuchado pela goela abaixo, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. E se você não deixar ser admoestado pela esta palavra, por este Espírito, se você não crê nessa palavra, se você não for conduzido e guiado pela palavra de Deus, vocês jamais poderão seguir o Mestre. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo. A porta larga, que muitas pessoas estão andando nela e não querem de forma nenhuma dar crédito na palavra de Deus, mas eles criaram um Deus, imaginaram que eles criaram na sua mente, um Deus que concorda com todo tipo de pecado, com todo tipo de desobediência, com todo tipo de rebeldia, aonde não há submissão, não há temor de Deus. E eles dizem assim: Deus é amor, Deus é amor. Eu tenho visto, irmãos,
pessoas que não têm mais o temor de Deus, na prática do pecado, tomando ceia todos os meses na igreja, na prostituição, no adultério, na fornicação, ouvindo a palavra, e essa palavra não queima, essa palavra não dói, não tem o temor de Deus. Naquele dia o Senhor diz assim: apartai de mim que eu não te conheço. Naquele dia vão chorar e lamentar, mas a porta fechou, não tem como voltar atrás. É o dia que se chama hoje. O discípulo do amor, João, aquele que reclinava no peito do amado Senhor Jesus, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, o verso de número 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: quem ama a Deus sai do mundo. Se você ama os deleites, os prazeres, a vontade da carne, aquilo que combatem contra a alma, se você quer fazer a sua vontade, quer viver nos prazeres, nos deleites, você não ama a Deus. Para amar a Deus você santifica, aquele que é de Deus santifica a si mesmo, como Deus é santo. Se você tem prazer nas coisas que estão lá no mundo, você não tem prazer em Deus. É o que João estava dizendo. Tiago, no capítulo 4, também o verso de número 4, vamos ver lá em Tiago o que está escrito lá. Ele fala daquelas pessoas que amam estar lá no mundo, naquela festinha, naqueles deleites, né? Está sempre ali fazendo a vontade da carne. Aqueles que vivem nas fornicações, nas práticas do pecado, aqueles que têm prazer e convivem, comungam com as coisas do mundo. Ele diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Quero ler esse texto aqui com você. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras que o Espírito que em nós habita tem ciúme? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, porém dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, santificai, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele está dizendo: se você é amigo do mundo, se você tem amizade com aqueles que vivem na prática do pecado, se você tem comunhão com eles, você se declara inimigo de Deus. É isto que Tiago ele está te dizendo aqui, porque qualquer que tornar amigo do mundo constitui inimigo de Deus, torna inimigo de Deus. Ele diz que o Espírito de Deus, que Deus colocou dentro de nós, ele tem ciúme de nós, porque ele é santo, e que Deus ele dá graça aos humildes, mas ele resiste o soberbo. E ele dá um conselho para que essas pessoas que estão vivendo nesse mundo, se você está nessa situação, ele está dizendo assim, ó: senti as vossas misérias, lamentai, lamenta por estar vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma dupla personalidade. Uma hora você é cristão, uma hora você é mundano. Lamenta isso. Ele está dizendo assim: senti as vossas misérias, lamentai, chorai e converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor e Ele vos exaltará. Você que vive uma dupla personalidade, uma hora você é de Cristo, uma hora você chora, uma hora você adora, outra hora você comunga com as coisas lá do mundo, com as práticas do pecado, uma hora você está na igreja, uma hora você está no mundo. Ele está dizendo para que você venha sentir que isso é uma miséria, para você chorar, para você converter essa sua alegria em tristeza, sentir essa miséria e lamentar e converta a sua alegria em tristeza. Chora perante o Senhor, humilha perante Ele, peça perdão e o Senhor te exaltará. Limpai as vossas mãos. Você que é de duplo ânimo, purifica o seu coração. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque você ama o que está no mundo, o amor do Pai não está em você. E eu quero estar terminando com o texto que o amado irmão Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo de número 4 da sua segunda epístola ao Timóteo. Ele faz um apelo veemente à sobriedade do homem de Deus chamado Timóteo. Paulo, com seu coração sangrando, vendo através do Espírito, uma visão espiritual, os últimos tempos da igreja do Senhor aqui na terra, dos últimos acontecimentos aqui na face da terra. Saudades da igrejinha lá da roça, dos meus tempos de criança, que não voltam nunca mais. O seu telhado eram folhas de palmeira, os banquinhos de madeira, pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que o irmão tocava sem parar. O pregador não tinha teologia, pouca sabedoria, lhe faltava expressão. As escrituras lia com dificuldade, mas saíam santas palavras explicadas com amor. Mas a mensagem pregada com fervor manifestava o Senhor com sinais e com poder. Línguas estranhas eram ouvidas entre os irmãos, os milagres aconteciam no meio da congregação.
Hoje em dia está muito diferente. Grandes templos, muita gente diz ter comunhão com Deus. Os instrumentos importados numerosos, maestros bem famosos, faculdades musicais. Mas tudo isso trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão, o louvor que era pra Deus. Pregadores e cantores renomados, sendo bem remunerados, exibindo-se para os seus. Esta mudança afastou a santidade, pra falar bem a verdade, é louvor que não louva a Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus.